Noite. Boa noite. Nós tínhamos 11 anos de idade. Morávamos já na Vila Paraíso, uma cidade onde nós escolhemos retornar na presente encarnação. E ali, porque já tínhamos idade para o trabalho, o nosso pai nos colocou para trabalhar numa loja de tecidos, que já não existe mais. E ali então nós fomos cautelosos, receosos, medrosos, porque em tenra idade é preciso já começar a aprender alguma coisa. Era essa mensagem que a gente ouvia dentro de casa: não pode ficar parado, tem que estudar, tem que trabalhar. E a gente estudava de manhã e ia trabalhar na loja à tarde. Quando chegávamos ali depois da 1 da tarde, até às 6 era o nosso horário. A proprietária da loja, era uma loja grande, do seu Nero Teixeira, e ele veio hoje nos cumprimentar aqui nesta casa. E então ela dizia assim: hoje, a dona da loja, hoje eu vou te ensinar a metragem, a medir. Eu vou te ensinar o que é centímetro, o que é milímetro, o que é metro, o valor dos tecidos, como que é a trama dos tecidos. Eu vou te ensinar o gosto popular, o que mais vende, enfim, o giz de alfaiate para cortar o tecido. Por que eu me lembro disso agora? Por que isso me vem à mente agora? Daqui a pouco eu digo. Chegava 2h30 da tarde, o marido entrava depois do almoço e da sesta e nos convidava era uma obrigação nossa, ir para a zona rural a fim de comercializar os tecidos da loja. Então nós tirávamos os tecidos da prateleira, colocávamos os tecidos na cabine de uma caminhonete que ele tinha, acomodávamos de modo que não sujassem, não recebessem a chuva, etc., com zelo, com muita dedicação, com muito amor. E vimos para uma propriedade rural do seu Antônio Baldi, aqui de Monte Azul. E ali então, saindo de Paraíso para Monte Azul, para a zona rural, até chegar em Monte Azul, ele parava o carro, estávamos no carro, nós e ele. Ele parava o carro, abria o Evangelho segundo o Espiritismo e fazia uma breve leitura para que Deus nos acompanhasse na empreitada comercial. Que homem probo, que caráter. Eu me lembro que numa dessas tardes chovia, e não obstante a chuva, o trabalho tinha que ser realizado. Chovia e ele parou o carro antes do Matadouro Municipal de Paraíso, rodovia que conduz a Monte Azul, e disse assim: nós chegaremos no destino sem problema algum. Não encravou, não teve problema, porque a chuva não era intensa. Ele abriu o Evangelho e caiu uma lição assim: Jesus entrou no barco e uma multidão de pessoas na praia esperavam-no para a preleção daquela tarde. É o que ele lia. Eu estou me recordando agora porque a forma como ele lia a parábola do Evangelho me chamava a atenção. Ele lia com critério na voz. Ele lia com eloquência, com educação, com capacidade. Ele inspirava em nós confiança. Ele nos dava credibilidade. 11 anos. Ele tinha 60. Ele batia no nosso ombro: você um dia fará o mesmo que eu. Eu tinha sim era uma fantasia, era uma quimera, um negócio, era um sonho
dantesco aquilo. E então este Jesus, sentado na barca ou de pé, olhava para a multidão e começava a falar. E o vento propiciava que todos pudessem ouvir-lhe a voz. E a voz de Jesus dizia: o meu patrão. E a voz de Jesus era sibilosa, era doce, era meiga, era voluptuosa, era uma voz acentuada, e ele falava com mansidão à população. E começava a parábola dizendo assim: um homem semeador saiu a semear. E o meu chefe olhou para mim e disse: você imagina o que é sêmen? Sêmen. Para que serve o sêmen? Do sêmen. No sêmen tem a palavra semear, tem a palavra semente. No sêmen, dizia ele, existe um princípio vital. Ali no sêmen existe vida, existe vitalidade, existe energia. Então este semeador saiu para semear e, descuidado, ele colocou na bateia, no bornal, no saco, porque na época de Jesus ele usava essas palavras, porque não se tinha tantos instrumentos e equipamentos e tecnologia como hoje. Ele colocou muitas sementes e saiu pela estrada. Acontece que ele era um pouco descuidado e um pouco da semente caiu na estrada, na beira da estrada, sabe? Caiu na beira da estrada, e a beira da estrada, ela é sem eira nem beira. A beira da estrada, ela é anódina, sem efeito, sem razão. O terreno não é propício para o plantio. A beira da estrada é árida, a beira da estrada passa todo mundo, a beira da estrada é lugar de tráfego de muita gente, a beira da estrada não é campo propício para ninguém plantar. As sementes caíram ali. Ele não teve cuidado. E elas caíram, e ali ficaram. E vieram aves de rapina, dizia na parábola. E vieram essas aves e comeram as sementes, de modo que elas para nada serviam. Mais adiante, ele lançou as sementes que tinha num terreno totalmente sedimentado por rochas. Era um terreno sem preparo, era um terreno rochoso. Elas, infelizmente, não conseguiram germinar, porque, como estava na superfície, por baixo da pedra, elas ficaram expostas e não conseguiram germinar, e as que germinaram também não formaram raízes, de modo que elas não produziram. E mais adiante, ele lançou sementes de um terreno cheio de espinho. Entretanto, o terreno estava propício, porque nascia espinho, mas as sementes foram ameaçadas, sufocadas pelos espinhos, e não conseguiram, não deu certo, não brotou, porque os espinhos, todos eles abafaram as sementes. E mais à frente ele jogou sementes num terreno totalmente fértil, preparado, de modo que elas brotaram 30, 60 e 100 por um. Quem tem olhos de ouvir, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Você entendeu a parábola de Evanir? E ele falava aquilo como se fosse um doce. Ai, meu Deus, como tem homens na terra que fazem um papel lindo de seres gigantes e que servem de modelo para a gente. Eu olhava para ele e eu entendi. E ele disse: o que seria as sementes? E o que seriam os campos? Aí eu não entendi. O que seriam as sementes? Eu estou usando uma semente aqui.
a minha palavra, o verbo. A semente é o instrumento que eu digito, a enxada que eu aro o chão. A semente é a minha língua, a semente é a minha ideia, meu pensamento. A semente, e ele falando, ele explicando no carro. E ficávamos ali meia hora. E ele falando, a semente, Devanir, é todo sentimento nobre ou pobre. E o que é o campo? O campo eu deduzo que seja o coração do homem. Todos nós somos sobremaneira tangidos por qualquer tipo de semente no nosso coração, porque é o coração que reage, é ele que carrega os sentimentos, é ele que carrega as emoções, é ele que revitaliza, é ele que mantém o corpo vivo, é ele que bomba. É ele responsável. Olha só. Então as palavras ditas caem no nosso coração. Dizem que nós falamos aquilo que o coração anda cheio. Aquele homem, nossa, foi um grande semeador. Ele dizia assim: você acha que eu sou um semeador? Sim. E por quê? Por quê? Qual campo ele estava semeando? Neste campo, neste coração, com as ideias dele, com as palavras dele. Olha que interessante observar sobre esta ótica, como nós podemos ser semeadores na vida dos nossos filhos dentro de casa, dos amigos, no grupo de estudos, na faculdade, no trabalho. No meu trabalho, aquele homem já estava semeando uma semente que tinha uma vitalidade, porque ele falava com tanta gostosura, com tanto ênfase, com propriedade, com responsabilidade, com discernimento, com mediunidade, com felicidade. Mas esse semeador que saiu a semear, ele lançou sementes num campo totalmente cheio de pedra. Não vai. Tem corações assim, que recebem em forma de semente a dor e não muda. É duro, é empedrecido, é difícil de mudar, é difícil de lidar, é difícil de aceitar. Vamos pegar aqui um exemplo muito sublime para mostrar isso que nós estamos falando do semeador, quando a semente caiu no solo duro, no solo cheio de pedra. Vamos pegar duas árvores, duas mudas de árvore já em estágio médio de regeneração, da mesma espécie, e vamos colocar uma num terreno seco, onde é preciso regar todos os dias, e vamos colocar a outra, plantar a outra, num terreno onde passa um rio caudaloso. Ambas, na mesma data, no mesmo horário, foram depositadas na natureza. Uma num solo difícil, a outra num solo mais propício, num solo onde a água em abundância propiciava a sua regeneração, a sua floração, a sua frutificação e bem como o seu enraizamento. Acontece que depois de 2 anos, ambas as árvores cresceram, uma com muita dificuldade e a outra atingiu um patamar considerável. Depois desses 2 anos, veio uma tempestade. Mas veio uma tempestade, Vivian, de derrubar a nossa casa. No momento ali, naquele lugar, não era possível sobreviver quase que ninguém. Tamanha a hecatombe, tamanho a raiva da natureza. A árvore
frondosa que estava na beira do rio, linda, já com flores, caiu. A que estava ali no terreno, onde precisava regar todo dia, e nem sempre ela tinha água, não caiu. Nós chegamos perto e nós vimos que a árvore estava perfeitamente vívida, reverdecida, capacitada para a realização do processo fotossintático. Linda! E a outra estatelada no chão. Perguntamos por que essa? Por quê? Com muito esforço, com muita dificuldade, com muita sofreguidão, com muito denodo, com muita boa intenção, aquela árvore aos poucos foi se enraizando, sugando do solo as propriedades que o solo tinha, mínimas, para alcançar o lençol freático e firmar-se nele a ponto de ser forte e sobreviver a qualquer tempestade. A outra, bela, linda, caiu. Comparando isso, são duas sementes com o mesmo sêmen, com o mesmo germe, entretanto dispostas em terrenos distantes, terrenos distintos. Muitas pessoas se comportam ainda como aquela árvore frondosa, linda, grande, alta, gigantesca, entretanto fraca, vulnerável, sem raiz, superficial, sem esforço nenhum para conseguir nada na vida e manter-se de pé. Estas pessoas geralmente buscam parasitar, ou seja, extirpar do outro as energias que o outro tem em processos lastimáveis de vinculações emocionais parasitárias. É isso? Tem gente que vive assim? Tem. E só consegue quando os outros empurram, quando ficam vinculadas a outro, num verdadeiro processo obsessivo, lastimável. Não conseguem, não querem, não se esforçam, são convidadas, não se esforçam para o estudo, para o autoconhecimento, para mudar de vida, para mudar de cabeça, para mudar de ideia, para mudar de relação, para mudar de cidade, para mudar de profissão. Cruzam os braços e esperam de Deus, quando não colocam tudo nas mãos de Deus. E da sua parte, pouco fazem. Que tipo de semente é essa? São aquelas sementes que os passarinhos vêm e comem. Por quê? Porque são pessoas frágeis, vulneráveis, melindrosas, qualquer um faz a cabeça, qualquer um derruba, elas não estão firmadas em nenhum propósito, elas vão no centro espírita, depois elas vão na congregação não sei do que, depois elas são aqui, elas são tudo, elas estão pintadas de 1000 cores, e não têm personalidade própria, gosto próprio, educação para ouvir uma palestra, porque dormem. Tamanha energia negativa de que se inundam, não conseguem orar, são preguiçosas, não conseguem meditar, são ociosas, parasitas, esperam sempre o passe do outro, mas nunca se programam para fazer um curso de passe e ajudar o outro a ser o semeador. Elas querem só se alimentar, mas nunca querem ser o fomento, o fermento e o alimento para ninguém. Elas não podem, elas querem usufruir do leito do rio, da água cristalina, do melhor da vida. Não se programam. Tem gente assim na Terra.
Se nós buscarmos intimamente, qualquer dor que nos abate, que nos derruba, que nos sensibiliza, que nos convoca à mudança, a gente não vê com bons olhos. A gente reclama. A gente não compreende que dá para extrair daquele processo de dor uma grande lição. E não aprende. E a lição se repete. E não aprende. E a reencarnação se repete. E não aprende. Aquela árvore que se esforçou, ela não caiu. Como assim? Tem pessoas que conhecem, que semeiam, que se arvoram da verdade que carregam, do domínio das suas emoções, das suas energias, da sua sensibilidade, que ninguém derruba. Nem a maior tempestade. O que é uma tempestade? O que é uma tempestade? A perda de um ente querido é uma tempestade. A forma como eu vou encarar vai me murchar ou vai me revigorar para a vida. Uma doença. O que é uma tempestade? A perda de um bem. Outra tempestade. Essas que a gente faz à toa, às vezes, transformando uma coisa insignificante em algo vultoso e que toma conta da nossa intimidade, que nos faz sofrer. O que é uma tempestade? Uma paixão dilacerante, fogo que arde. O que é uma tempestade? Um pensamento que me persegue e não me deixa em paz. Um sapato apertado no pé é uma tempestade. Rancor, raiva, remorso, recalque, inveja, orgulho, ignorância. Esta é a maior tempestade. É essa que impede o homem de sair semeando. Ou de quando semear não encontrar terreno árido, não encontrar terreno propício, só terreno árido. A ignorância. Porque à medida que eu ignoro, eu me debelo. À medida que eu não conheço, eu sofro. E há muitos sofrimentos carregados. Nossa, mas você ainda está sofrendo isso. Se ainda está nessa fase, a pessoa está ali, esperando. Anteontem, um amigo, olha o que é ser semeador. Olha que processo bonito. Ele ligou, ele queria conversar. Ele queria uma resposta, uma solução. É fácil isso, né? Eu estou com um problema assim. O que o Espiritismo fala disso? Olha, a primeira coisa que o Espiritismo fala é para você compreender seu drama, seu problema, através do estudo de si próprio, através do ingresso no grupo de estudos, através do trabalho, da humildade, da ajuda, da caridade, para você aos poucos ir compreendendo a extensão dessa dor. Não, de maneira eu quero uma coisa mais rápida. Existe. Ele não quer o quê? Esforço. Pensa que é fácil sair de Paraíso, Cajubi, debaixo de chuva, chegar até aqui. Exige o que? Eu falei para o Rogerinho. Bem-aventurados os homens de boa vontade. Já pensou um semeador sem vontade de semear? E se aquele homem não parasse o carro vindo de Paraíso para Monte Azul para fazer aquelas leituras das parábolas e despertar em nós esse germe latente da necessidade de conhecer algo melhor para se libertar das amarras do passado? Aquele homem foi um grande semeador. Um chefe, do jeito dele, com as ferramentas que ele tinha, sabendo onde. Eu falava, mas por que o senhor me fala tudo isso? Porque eu sei onde eu estou jogando a minha rede. Depois que eu fui entender, e a gente sabe às vezes, tem pessoa que não tem jeito. Você já foi
É árido o negócio, o terreno é pedregoso, não se firma. Já tem aquele tipo de semente que cai no solo, cheio de espinho. É aquela pessoa assim, ó, esse solo, esse coração. Ela vem para o centro, a hora que a dor está no último. Aí ela vem, ela quer uma solução. Ela quer um toque de mágica. E centro não faz isso. O centro que fizer isso sai correndo. Está te enganando. O centro te posiciona na vida. Você frente, você mesmo. Aí ela está desesperada, ela vem, ela faz promessa. Ela doa bens materiais para o centro. Ela faz uma revolução. Só que o terreno ali está cheio de espinho. O que é espinho? Dúvida, incerteza, inconstância, instabilidade emocional, desequilíbrio, fanatismo, ignorância. Isso é um espinho. Ela vem, você fala, nossa, agora o negócio vai. Eu sou aqui no meu lugar. Ela faz um auê. E de repente, cadê a fulana? Ou cadê o fulano? Desapareceu. Porque resolveu já. Quer dizer, ela foi abafada por circunstâncias outras mais importantes do que o próprio espírito dela. E tem coisa assim? Tem, gente. Nós deixamos de vir para o estudo, às vezes, porque fomos buscar um carro novo que chegou. Não é assim? Nós deixamos de nos socorrer para buscar recursos materiais, bagatelas. E somos desculpistas. E criamos situações embaraçosas, mentimos para nos enganar, achando que o outro não olha para a gente e sabe o que a gente realmente está querendo dizer. Aquela árvore que se esforçou, ela não caiu. Quer dizer, ela não vai fazer vexame em velório. Ela não vai reclamar a Deus qualquer coisinha que tem na vida dela, porque ela tem o que a gente chama de raízes. Onde são construídas essas raízes? Tem pessoa que vive 100 anos na terra e não cria raiz com ninguém e em lugar nenhum. Porque não quer compromisso, não quer responsabilidade, não quer trabalho, inventa desculpa para tudo e quer se dar bem. Vai dar certo? É mera utopia, não vai dar certo. Já há aqueles que a semente cai no coração assim. Eu vou voltar no meu chefe. Meu coração estava preparadíssimo. O seu está? Ou você ainda quer continuar na masmorra? No Maria vai com as outras. As aves que vêm de rapina são as pessoas que tentam te dissuadir. Não vai não. Mas não vira nada. Larga a mão disso. Você está num propósito assim, mas como você não tem raízes, qualquer um lá fora te tira. Porque lá fora está cheio de gente tentando te tirar do teu mundo real, para te colocar no mundo lúdico, fantasioso, no mundo do consumismo. Você já viu um vendedor de roupa numa loja? É uma ave. Você não quer, você evita até de entrar às vezes na loja, porque a obsessão do vendedor sobre o teu plexo, sobre o teu, é muito, e eles injetam em você energias. Já perceberam isso? Ou não? Já perceberam que é assim? A ponto de você compra para se livrar da pessoa, ou às vezes porque, enfim,
por outras razões. Tem gente que é sedutora. No mundo das drogas, por exemplo, se o pai, que é o semeador, não cuida do filho dentro de casa, as aves lá de fora vão engolir essa semente. A responsabilidade da paternidade e da maternidade em relação à semente do filho que está ali. E lá fora cheio de gente tentando ser o quê? Seduzido para que tipo de mundo? Para a sexolatria, para a orgia, para a droga, a adição, para a mentira, quando não dizer de muitos que se utilizam da religião para usurpar, corromper a fé alheia e tirar proveito. Outros se utilizam da beleza. Olha as formas. Por isso é que Jesus sentou no barco e falou para quem? Para nós. Porque ele conhecia o campo do nosso coração e sabia como ia funcionar. Tem pessoas que vêm para o centro, tem corações que vêm para o centro, recebem a mensagem. Que mensagem? Lá na porta. Quero mensagem. Faz assim com a mensagem. E nunca lê. Ganha um livro aqui. Semeador saiu a semear. Ganha o livro aqui, chega em casa e coloca o livro na estante. Nunca lê. Chega em casa, o que foi dito na palestra hoje, não consegue reproduzir. Tamanha falta de raiz, de sensibilidade, de aptidão, de boa vontade. Não consegue. São convidados a plantar, a semear, e evadem, desertam do trabalho por ócio, não por incapacidade, porque há muitas pessoas com formação de títulos e títulos, e na hora de fazer a prece fogem, tem medo, são inseguras, não tem raiz. Tem raiz para ganhar. Nessa hora sim. Aí elas topam tudo. Tinha um programa de televisão que falava isso. Topa tudo por dinheiro. Olha que interessante que é. Somos nós. Então Jesus falava para nós justamente porque conhecia a intimidade do nosso coração e sabia a forma como nós íamos interpretar. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Nós estamos tentando ver e ouvir, embora com muita dificuldade, porque qualquer intempérie tira a gente do prumo. Qualquer probleminha tira a gente do prumo. E a gente quer que Jesus acorde no barco e aplaque a tempestade. A gente ainda está querendo isso aí. Por falta do quê? De segurança, de conhecimento, de fé. E teve aquele que veio, aquele coração que chegou para o centro, pegou a mensagem. Esse é 30%, é aquela semente que brota no campo fértil, 30%. Pegou a mensagem, leu, meu Deus, eu preciso levar isso para a minha empresa, eu preciso levar isso para dentro da minha casa, no evangelho, no lar, se aqui tem. Se não tem, a mensagem manda que ele institua. Eu preciso levar essa mensagem para o meu filho, para a minha mulher, para o meu amigo. A mensagem é uma semente. A mensagem está adentrando, abrindo as portas da sua intimidade, da sua real necessidade espiritual. Ele então pega a mensagem, lê de novo. Gente, é para mim. Como se chama isso? Como se chama isso? Conscientização. Está na hora. O campo está propício. A dor se lhe avizinhou da alma. Ele está precisando de socorro. Só que ele quer dar uma contrapartida. É assim.
Ele leva a mensagem e lê no trabalho. Gente, ontem fui no centro e felizmente eu não dormi, porque eu fui socorrido e recebi na porta essa mensagem. Aí, 30%, hein? Estou falando de 30%. O amiguinho de trabalho, o colega, o pai de família. Não, essa mensagem foi escrita para mim. Não, algum espírito deve estar sabendo o que está acontecendo com o meu coração, porque me diz. Essa mensagem era cabe em mim. Esse é o semeador. Não ficou para ele. Ele foi semear nos campos. O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aí? É justamente isso. O menino pegou a mensagem. Você me empresta a mensagem? Ele colocou na reunião de trabalho um slide. É slide? Chama, põe na parede. E ali ele falou sobre a mensagem. Esse é o mundo que vem vindo, tá, gente? Esse é o futuro do Brasil, né? E a mensagem foi lida, foi sentida, foi vivida, foi 30%. Já há aqueles que não ficam só na mensagem. Eles vêm 60%. Olha a semente. Eles vêm, recebem a mensagem na porta. Esse que vos fala está no 60. Acho que estou. Pelo menos a intenção de que esteja. E o que manda é a intenção. O esforço, a boa vontade. Recebe a mensagem. Lê. Chega no diretor da casa. Tem um trabalho para mim. Eu sinto que se eu trabalhar o terreno, este solo, eu poderei ajudar a mim primeiro e a muita gente. Eu poderia entrar num grupinho aqui, se me dá a chance, eu quero ficar, eu quero. Veio a tempestade na vida, ele ficou. Veio outra, ele está aqui. Quanto tempo faz que você está aqui? Já faz 42 anos que eu venho. Eu faço a sopa, eu dirijo um grupo de estudos, eu dou um curso de oratória. Eu dou um curso de paz. Eu falo de Jesus por onde eu vou, porque eu posso senti-lo. Eu quero ser igual. Eu quero ter oportunidade para semear em campos férteis, 60%. Já tem aqui, que está 100%. Ele dá o que tem. Ele é o Chico Xavier da terra. Vamos pensar nisso? Ele é Jesus, mal comparando. Ele é aquele professor que não se incomoda muito com o salário, o que ele quer fazer por amor. E ele conquista. E ele renova corações aflitos na sala de aula. E ele monta firmas, indústrias e lojas no mundo todo. E ele dirige uma nação, um coração, um lar. Ele tem o coração cheio de amor para dar. Ele renuncia à família. Ele renuncia a si próprio por uma questão nobre, de uma semente que brotou, que lançou, que é para isso que nós estamos caminhando, para sermos aquela semente que dão 100 por 1. Essa é a proposta nossa. Um menino, para encerrar a conversa, colocou uma vasilha de água no fogo. Eu adoro essa passagem. E ele sentou do lado do fogão para ver até que horas demorava para a água entrar em estado de ebulição, ou seja, para a água ferver. O menino queria ver quanto tempo demorava para a água ferver. Sentou e ficou, e nada. Ele punha a mão, estava morna. Ele pensa, acho que eu vou desligar o fogo, porque isso aqui vai demorar muito.
Aí não, vai, mais um pouquinho. E já estava um pouco mais quente. Daí um tempo, entrou em estado de fervura. Chegou o pai e disse: já está fervendo, olha aqui. Não, pai, não foi rápido, demorou tanto para ela chegar aqui. Vamos pegar esse exemplo e olhar para as vidas do Chico Xavier e olhar para você mesmo. Quantas dores você já passou para chegar onde você está? Quantas vidas você sente que já viveu para ter esse tipo de sentimento que você tem? Quanta coisa você já fez e não fez, e ganhou e perdeu, para você chegar onde você está? Nada aconteceu assim. Tudo demorou. Mas teve uma hora que você quis desligar o fogo também. Teve uma hora que você quis perder a paciência, achando que nunca ia ferver a água. Teve uma hora que você quis parar tudo e começar a dormir, o sono eterno da ignorância. Teve uma hora que você achou que não ia valer a pena mais continuar naquilo. Teve uma hora que você também quis desistir, naturalmente. Só que ele insistiu. E há pessoas assim: nossa, como canta bem. Você não sabe o quanto caminhei para chegar até aqui. Lembra dessa música? Atrás daquilo, atrás daquele brilho, atrás daquela estrela, atrás da Alcione do livro Renúncia, existe toda uma trajetória de resiliência, de esperança, de luta. O sono chega, mas eu não vou dormir. Eu preciso melhorar esse meu estado. O que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, não desligando a água, esperando ela entrar em estado de ebulição. Quando? Quando eu despertar. Despertar é quando eu resolver diferente do que eu resolvi. Quando eu sentir que eu sou capaz de melhorar. Quando eu me dispuser a vencer certos obstáculos que eu inventei, mas que não existem. Quando eu resolver ser mais simpático, sorrir mais, aprender mais, sofrer menos. Aí meu campo vai estar propício. E não vou cair tão fácil. Porque a semente que entrar nele, ela vai ter raízes. Ela vai frutificar e vai matar a fome de muita gente. Quando a gente chegava de Monte Azul para Paraíso, antes de estacionar a caminhonete, ele falava: agora é com você. Ore o Pai Nosso. Então a gente orava: Pai Nosso. Amanhã tem mais. E ali nós trabalhamos 3 anos e 8 meses. Hoje estamos colhendo aquela escolha que nós fizemos. Porque toda colheita, ela é de uma escolha que a gente faz. E o que nós estamos colhendo hoje chama-se paz de espírito, força, alegria e a felicidade de estar aqui com os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Que tipo de semente você tem no bolso? Ou na língua? Que tipo de coração você anda tentando semear? Se a gente fizer a nossa parte, como aquele homem fez, como este que nos fala, nós não vamos enterrar o talento, vamos multiplicar e salvar tantos
das tempestades. Essa é a função nossa. É para isso que nós reencarnamos. O resto é balela. Passa. As raízes não. Já viu cabelo sem raiz? Já viu dente bonito sem raiz? Já viu árvore frondosa, linda e maravilhosa, sem raiz? Já viu palavra sem raiz? Qual a raiz dessa palavra? Já viu um homem sobreviver sem raiz? Sem família, sem estrutura, sem alicerce, sem sonhos, sem ideal, sem profissão, sem boa vontade? Não. A terra é nossa, por enquanto. Muita paz. Acabou. Agora passe. Obrigado, meus queridos.